Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça a sua cotação. Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. E hoje eu tenho uma grande honra de estar junto de um grupo de amigos que se uniram, um grupo de médicos que se uniram em 2016 para desenvolver uma técnica que foi pioneira no Brasil, que ela começou em 2007 no Japão, devido ao quadro cultural do Japão, que se tinha uma grande dificuldade dos pacientes aceitarem a cirurgia aberta, e eles começaram a desenvolver um tratamento específico para o que a gente chama de oclusão coronariana crônica, quando você tem uma oclusão de 100% da artéria do coração, e o tema que a gente vai abordar hoje aqui são a obstrução das artérias do coração, e eu tenho a honra de estar recebendo aqui conosco hoje os maiores especialistas do Brasil. A gente tem, são mais de 1000 procedimentos realizados no Brasil e na América Latina por esse time que está aqui hoje. A maior experiência que se tem hoje é por esse grupo aqui, que começou a desenvolver no país a partir de 2015 essa técnica, e nós vamos explicar hoje para a população de uma forma bem sucinta, uma forma bem clara, né, como é esse processo de tratamento e o que nós vamos tratar, que é aquela causa da artéria obstruída de 100%. Então eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado o Dr. Breno Falcão, de Fortaleza, Ceará. Obrigado por estar aqui, Breno. João, o privilégio é todo nosso. É um prazer poder discutir esse tema tão importante e palpitante, por que não dizer, com potencial de ajudar no tratamento de muitos pacientes pelo país e pelo mundo. Ao lado temos o Dr. Evandro Martins, que é outro entusiasta, que é de Maceió, Alagoas. E Evandro. É um prazer estar aqui. Eu acho que é uma discussão muito boa e eu acho que o nosso intuito aqui é orientar a população, tentar falar de uma forma bem clara de uma doença que é muito frequente, que acomete um grande parcela da população. E Antônio Carlos Botelho, que é um parceiro, foi um dos pioneiros junto comigo aqui em Linhares, a gente montando o primeiro serviço de cardiologia aqui, e é de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, e tem uma grande experiência na área cardiovascular e assim também na oclusão crônica. E só lembrando que os quatro são os quatro médicos com a maior experiência e são os difusores da técnica no Brasil, que vão aos centros para difundir isso aí. Botelho, obrigado por estar conosco. O prazer é todo nosso, João. Com grande satisfação que a gente retorna pela 5ª vez esse curso que você tão brilhantemente pegou para desenvolver. E com isso a gente está conseguindo chegar a diversas partes do país com o nosso trabalho. Hoje é importante a gente falar que a gente conseguiu juntar esse timaço aqui em Linhares, que a gente está com uma agenda do 5º evento, né? Só não tivemos o ano de 2020, né? Devido à pandemia. E então nós estaremos recebendo em 2 dias aqui, os dias 18 e 19, grandes especialistas do Brasil e da América Latina, e de forma virtual também colegas da Europa, em que a gente vai estar abordando e difundindo essa técnica. Como eu disse, ela começou
de uma forma muito recente devido aos materiais e que se desenvolveram para tratar essa patologia específica, né, que ela tinha uma taxa de sucesso muito pequena quando usado a técnica convencional das angioplastias, e ela conseguiu ter uma melhora substancial a partir dos devices, das ferramentas apropriadas e das técnicas diferenciadas para o tratamento por completo. Então eu vou começar aqui com esse grande amigo que é o Breno. Nós dois pensamos nesse curso em conjunto, então é um casamento que nós temos, e na sequência o Breno e o Evandro e o Botelho fizeram o quarteto aí para a gente estar fazendo isso, né, Breno? Então eu queria que você começasse explicando um pouco o que é a doença coronariana, o que a gente vai enfrentar, e é uma doença que acomete muita gente na população mundial, só para dar uma abordagem rápida e sucinta aí sobre esse tema. João, a relevância desse tema ela é evidente, né? A doença coronária é a doença que mais mata ou que causa incapacitação no mundo, né? Então, juntamente com o acidente vascular cerebral, a gente engloba isso na doença aterosclerótica. Então, hoje, a medicina avançou muito, se conhecem muito bem os fatores de risco dessa doença, e o foco não pode ser diferente de uma prevenção. Então, tratar bem a pressão arterial, controlar o diabetes, controlar o colesterol, evitar o cigarro. Mas com todos esses cuidados, existe o envelhecimento da população, o estilo de vida de estresse. Então, muitas vezes, mesmo tomando todos os cuidados, a doença pode vir em algum momento, e a gente tem que estar preparado para enfrentá-la da melhor forma possível, através de um diagnóstico precoce e de um tratamento preciso e apropriado no tempo correto. Evandro, então é uma doença que não tem jeito, independente da raça, da condição social, ela é a doença que é uma das maiores. A gente focou muito no mundo, nos últimos 2 anos só tinha uma doença, que era o Covid, né? Mas quando a gente volta para a realidade, nu e cru, a gente vê que foi até potencializada aí a doença aterosclerótica, a aterotrombótica também com essa patologia. Então, eu queria que você falasse um pouco mais aí do que é o sintoma, o que isso pode estar acontecendo. Sem dúvida, é uma doença que ela é endêmica, né? Está na nossa população, a despeito de toda a medicina moderna. Ela ainda é uma doença, como o Breno falou, que incapacita e mata muita gente no mundo. E, sem dúvida, todos esses fatores de risco, diabetes, a pressão alta, o cigarro, o nosso estilo de vida muito atarefado, estressado, contribui para a ocorrência desse tipo de enfermidade. O tratamento, graças a Deus, ele evoluiu muito, tanto da parte medicamentosa como da parte intervencionista, seja ela por cirurgia aberta, que é um dos tratamentos consagrados, a ponte de safena mamária, para desobstruir a artéria, na verdade, criar um novo caminho para o sangue fluir de forma mais fácil, mas o que vem acontecendo nos últimos 10 anos é uma grande evolução do tratamento minimamente invasivo, que tem várias vantagens em relação ao tratamento aberto, por tempo de recuperação ser mais rápido, o absenteísmo do trabalho ele é reduzido, então a pessoa retorna às suas atividades, o seu trabalho, a sua família, de forma mais breve. Então, o tratamento endovascular com os stents e as técnicas para desobstrução dessas artérias, elas evoluíram de maneira muito considerável. Botelho, vou deixar para você uma responsabilidade aqui, devido à história, né? Eu acho que a gente está numa semana que nós perdemos o nosso grande mestre nessa tecnologia no Brasil e no mundo, que foi o Dr. José Eduardo Souza, né? Então foi um dos pioneiros no Brasil na técnica do cateterismo, né? E depois no implante do primeiro stent articulado do mundo, né? E depois os stents farmacológicos, né? Que são os stents que evitam a formação da reestenose, né? Que isso foi uma evolução para a técnica, isso que a gente está discutindo aqui hoje, foi muito em decorrência dessa evolução da cardiologia intervencionista. E
no domingo que se passou, nós tivemos o falecimento desse professor que ele mudou a história e foi um dos maiores formadores de especialistas no Brasil e na América Latina. Então, e além de estar falando um pouco sobre essa história aí, depois eu queria que se eu falar um pouquinho só de obstrução de 100%, né? Que muitas das vezes você tem um infarto que é a oclusão aguda, né? Mas também é a oclusão que aí ela se torna crônica depois. A parte aí eu acho que foi pela idade, né? Mais velho. Então, nosso início na cardiologia intervencionista se deu no início dos anos 90. Tivemos com o Dr. Eduardo Souza a nossa aluna que nos guiou nas mais diversas técnicas ao longo desses anos todos. Infelizmente, perdemos ele no nosso meio. A cardiologia intervencionista, desde a época que a gente começou, na época que a gente só fazia coronariografia, passou por fases, né? Vieram os balões de angioplastia. Depois, o Dr. Eduardo, um dos pioneiros do mundo, com a técnica do implante do stent. Esses stents foram se modernizando a característica. Vieram os stents farmacológicos. Mais uma vez, o Dr. Eduardo foi o pioneiro na técnica. E, por fim, alguma parte desse grupo de doentes ficavam de fora do tratamento. Você tem um grupo de doentes que tem as oclusões coronarianas que a gente não tinha um dispositivo, uma técnica adequada naquela época para tratamento. Como você bem disse, essa técnica começou a surgir no mundo, lá com os japoneses, em 2006, 2007, e vem se evoluindo rapidamente com o desenvolvimento de novas técnicas, de novos materiais. Aqui no Brasil, você, o pioneiro nessa técnica, e o Breno, o Evandro, eu, seguimos, né? Então, essa oclusão, a oclusão crônica, ele mexe com a parcela de pacientes que tinha dificuldade, em alguns casos, de ser tratado pela cirurgia, porque é uma característica anatômica. Existe dados mostrando que 30 e poucos % dos doentes submetidos à cirurgia não conseguem um bom enxerto para esses vasos. E com as técnicas antigas, a gente tinha cara ou coroa. 50% dos casos não era possível com índice de complicação elevado. Então, com a avançar dessas técnicas, e que nós estamos aqui para discutir isso, e com um grupo de médicos do Brasil e mais de 60 médicos, essa técnica evoluiu de 50%, hoje nós estamos beirando 90%, né, com essas técnicas, e esse curso tem como objetivo justamente isso, né, difundir a técnica no Brasil. Ô Breno, e esse paciente, às vezes, ele tem sintoma, e tem sintomas diferentes da maioria, né? Queria que você falasse um pouco, é uma doença, essa oclusão, que a gente chama o cenário mais complexo da cardiologia intervencionista hoje para o tratamento, né? Então, isso envolve muita complexidade de tratamento e demanda muitos materiais, muita habilidade. Então, esse paciente, ele tem que ser um paciente muito bem selecionado e, às vezes, ele fica perdido aí sem ter orientação, porque são poucos especialistas no Brasil e no mundo para fazer esse tratamento, né? João, eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante, né? A gente sabe que a doença coronária, ela tem uma característica que, na realidade, torna com que ela seja perigosa. Se você vê, você tem apresentações que são absolutamente silenciosas, o indivíduo não sente absolutamente nada, leva uma vida e subitamente tem um evento agudo, até aqueles pacientes que têm um prejuízo claro da qualidade de vida, por cansaço, por falta de ar, por sensação de incapacidade de desempenhar uma determinada atividade que ele estava habituado a fazer.
De tal maneira que o diagnóstico da doença nem sempre é fácil de se fazer. Mas mesmo feito o diagnóstico e implementado o tratamento medicamentoso, nem todos os pacientes têm acesso a todas as técnicas de tratamento. Então, em especial, as artérias completamente ocluídas, elas são muito desafiadoras de serem corrigidas através do catéter. E como o Dr. Botelho comentou, também tem uma certa limitação para o tratamento cirúrgico. De tal maneira que é muito importante reconhecer aquele paciente que está limitado, aquele paciente que tem uma grande área de músculo comprometida ou que tem um prejuízo na capacidade de bombeamento e oferecer a esse paciente uma alternativa de tratamento que possa melhorar a qualidade de vida ou conferir algum grau de proteção. Então, nem todos os centros do país estão preparados para o tratamento de oclusões crônicas. Não são todos os pacientes que têm oclusões crônicas que necessariamente precisam ser submetidos a tratamento. Então é preciso, de fato, identificar aqueles que são mais prováveis de se beneficiar de alguma técnica mais moderna de recanalização, que felizmente hoje a gente tem disponibilidade plena no Brasil. Evandro, eu queria que você explicasse para a população assim, qual a diferença da artéria quando está 100% obstruída, que é o nosso nicho de atuação, e de uma artéria que está 99,9%. Qual a dificuldade desse tratamento? Porque se tem tanto insucesso, e era um bicho-papão que na grande maioria das vezes, ou se tinha insucesso, o paciente ia para a angioplastia, o médico falava, infelizmente, seu caso é muito difícil, não conseguiu completar o tratamento, não foi possível a colocação dos stents, e vamos tratar com remédio. E esse paciente ficava sem uma nova perspectiva de tratamento, mesmo sentindo sintoma, mesmo não estando feliz com a condição clínica dele, ele não tinha uma outra alternativa. E também aqueles pacientes que ocluíram a artéria e já tiveram um infarto e não tem o que se fazer, né? Isso é um risco-benefício. Mas eu queria que você explicasse um pouco da dificuldade técnica quando é 100%, e antes você tinha duas alternativas na grande maioria das vezes. Muitos médicos às vezes tentavam e não conseguiam, e sobrava tratamento com remédio, que o remédio ele vai tentar aliviar os sintomas, mas não tira os sintomas, e o tratamento que era alternativo, que era a cirurgia cardíaca, que isso era um grande divisor de água, que se você tinha uma obstrução de 100% em um dos vasos, e mais de um vaso comprometido e com a artéria principal do coração, que é a descendente anterior, você já tinha quase certa indicação de uma cirurgia aberta. E hoje isso mudou. Pergunta longa, mas muito boa, João. Só para deixar mais claro para a população, a doença que a gente está falando é o acúmulo de gordura nas artérias do coração. Essa é a doença coronariana. Ela limita o fluxo, a chegada de sangue à principal bomba, que é o coração, que bombeia o sangue para o corpo todo, que vai nutrir todos os órgãos e tecidos. Então essa é a doença que a gente está falando, e ela tem, como o Breno falou muito bem, basicamente duas formas de apresentação. A doença coronariana aguda, que seria o infarto, como o infarte ou ataque cardíaco, como as pessoas conhecem, e uma doença crônica, em que se caracteriza pela manutenção crônica de sintomas, como dor no peito, cansaço, falta de ar. Então, no momento que a gente, através de um exame clínico, com um bom cardiologista, a gente consegue detectar a presença dessa doença, e às vezes a gente detecta ela também na forma aguda, como um ataque fulminante, e essa tem que ser atendida de forma muito rápida. A doença do coração coronariana crônica, ela também precisa ser diagnosticada, e como o João falou, ela tem hoje opções de tratamento, sejam elas medicamentosas, sejam elas por técnicas com stent, sejam elas por técnicas com a cirurgia cardíaca, essa de peito aberto. Então, o que o João perguntou, o que a gente faz? A gente, como cardiologista intervencionista, nós agimos como encanadores, em vez de quebrar a parede para remendar o cano, a gente entra por dentro do cano e tenta desentupir esse cano por dentro, sem precisar quebrar a parede, que seria abrir o peito.
Então a gente consegue, através de um furinho no punho ou na virilha, chegar no coração de forma muito programada, através de mini catéteres e desobstruir a artéria. O grande desafio que foi colocado aqui é da artéria que está totalmente fechada há vários anos. Então, os nossos procedimentos são baseados em atravessar essa obstrução, se mantendo dentro da luz do vaso por onde o sangue passa, sem sair do vaso. Esse aqui é o grande desafio do procedimento. Então, hoje a gente tem técnicas e materiais que são, em geral, a maioria são fabricados fora do Brasil. Infelizmente, essa tecnologia ainda, a grande parte dela é importada de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, como foi colocado aqui pelo Botelho e pelo João. E hoje a gente consegue passar por essa obstrução total, 100% da artéria obstruída, e recanalizar, reabrir essa artéria e permitir a passagem normal do fluxo. Evandro, com as técnicas a gente vai voltar a falar isso agora. Nós estamos terminando o primeiro bloco. Na sequência, a gente explica um pouco mais como é esse processo. A gente tem até algumas imagens que a gente pode explicar o que é e aí diferenciar uma técnica para outra. Então, até o segundo bloco, para a gente falar um pouco mais da obstrução das artérias do coração e as técnicas inovadoras para o tratamento minimamente invasivo. Então, voltando aqui agora para o segundo bloco, falando um pouco das obstruções das artérias do coração, e hoje um tema que é a oclusão coronariana crônica, quando você tem 100% do vaso obstruído, e com os especialistas, os maiores especialistas do Brasil, a qual eu me incluo aqui, Dr. Breno Falcão, Dr. Evandro Martins e Dr. Antônio Carlos Botelho da Silva, em que a gente estava falando, né, Evandro? A diferença, por que é difícil tratar uma artéria 100% obstruída ou uma de 99%? Porque essa esperança, quando se fechava por completo, ela se apagava na grande maioria das vezes, né? Exato. Como eu vinha falando, quando a artéria está fechada há vários anos, essa placa de gordura ela vai se organizando e ficando mais dura, né? De forma que o objetivo da recanalização seria passar por essa camada de gordura endurecida, calcificada, sem sair da arquitetura, da estrutura do vaso. Porque uma vez que você, com o material, sai fora do vaso, você pode ter algum tipo de complicação. Então, hoje a gente tem técnicas muito precisas e com alta taxa de sucesso, que permitem que a gente cruze essas obstruções duras, difíceis de passar com material, de forma bem sistemática e com alta taxa de sucesso, como foi colocado aqui. Antigamente a gente tinha uma taxa de sucesso nessa reabertura do vaso muito baixa, próxima a 50%. Então ficava até difícil de você oferecer esse procedimento para o paciente, dizendo que existia apenas uma chance de 50% daquilo dar certo. Então, hoje a gente realmente virou a página e esse procedimento, ele hoje é oferecido de forma sistemática, com a taxa de sucesso acima de 90%. Então, o paciente entra no procedimento cirúrgico com uma chance bem grande de dar tudo certo e ele recuperar aí a qualidade de vida com a reabertura do vaso, a normalização do fluxo sanguíneo ao músculo cardíaco, com a melhora de sintomatologia, melhora de tolerância a exercício físico, atividade física, melhora do bem-estar em geral. Ô Botelho, então esse paciente, qual mais ou menos a taxa dessa patologia no mundo real? O paciente que vai fazer um cateterismo e se descobre um pouco dessa doença, e quanto se descobre isso? E depois eu queria vir para o Breno numa pergunta também, aqueles pacientes que
já fizeram cateterismo no passado, ou já fizeram angioplastia, colocaram os stents de primeira geração lá atrás e que obstruíram ou não deu certo a angioplastia. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, até mesmo pacientes que foram submetidos a ponte safena e continuam com os mesmos sintomas de antes. Aí, na grande maioria das vezes, tem uma alternativa hoje para esses pacientes, né? Só para chamar a atenção, João, você colocou o importante que a gente está falando aqui para a população, é que o importante é a gente tirar o sintoma desse paciente. Essa técnica, assim como a cirurgia, tem esse objetivo. E a oclusão crônica era um divisor de água ou para operar ou para não fazer nada, porque a gente não tinha o que fazer. E a oclusão crônica, com essas novas técnicas, a gente conseguiu mudar esse panorama. Só voltando para a sua pergunta, para a população ter uma ideia, aproximadamente 20% de todos cateterismo por doença coronariana, 20% desses pacientes que têm a doença vão ter alguma oclusão crônica. Nós estamos falando de uma prevalência muito alta. E desses 20%, se você for olhar quanto está sendo abordado, ele fica menos de 10% dos 100% desse 20%, ou seja, é muito baixo o tratamento. Por quê? Pela dificuldade da técnica, poucos especialistas, né, na técnica ao redor do mundo. Como é dito hoje, é a fronteira da cardiologia, né? É a vanguarda do tratamento percutâneo. Então, se a gente for comparar ainda, se for ver aquele nicho de pacientes que já submeteram a cirurgia de revascularização, essa taxa de oclusão crônica sobe para praticamente 50%. Então, nós estamos falando de uma doença de alta prevalência e, para a população ficar bem atenta, a sintomatologia, o exercício físico, é o melhor do tratamento para a doença coronária. Não é? Que vai controlar melhor o colesterol, pressão, glicose. E você só consegue fazer atividade física se tiver sem sintoma. Então, esse tratamento ele vem como um amuleto para você resolver o problema desse grupo de doentes. Breno, você é um dos maiores especialistas do Brasil nessa área de angioplastia complexa, com imagem intravascular, com esse planejamento desses procedimentos. E assim, nós vemos que muitos pacientes foram tentados algum tipo de tratamento e devido à falta de experiência do especialista, você vê, nós estamos comecei o meu processo em 2012, então é uma situação hoje que, para você se tornar um operador completo com menos de 4 anos fazendo isso especificamente, eu não acredito que você chegue ao seu ponto de excelência, né? Então, e muitos desses pacientes ficaram sem opção terapêutica. Os que foram para a cirurgia, muitas das vezes, continuaram com o mesmo sintoma, se restringindo a fazer uma atividade física, a dançar, a fazer jovens até, né? E o paciente que foi submetido a uma angioplastia numa era em que se não tinha solução e acabaram também permanecendo. Tem esperança para esse paciente? João, eu acho que essa é a mensagem talvez mais importante, né? De que nós estamos falando aqui de uma modalidade de tratamento que vem somar no arsenal. Ela não está substituindo, ela está somando, né? Então, quando a gente fala, quando o seu médico cardiologista identifica uma obstrução na artéria do coração e ele lhe propõe, por razões de gravidade da área acometida, por sintomas, prejuízos na qualidade de vida, lhe propõe um procedimento de desobstrução por catéter, de uma maneira geral, a chance daquele procedimento dar certo é mais do que 99%, quando a artéria é uma artéria pérvia. Então, dificilmente se propõe um procedimento para desobstruir a artéria com uma chance de insucesso, num contexto fora da oclusão crônica. Sobretudo quando os stents farmacológicos ficaram disponíveis, né, esses stents que liberam medicamentos, porque você desobstrui e a obstrução não volta. É muito pequena a chance dessa obstrução voltar. A situação da artéria fechada completamente, como já foi colocado aqui, era uma situação muito mais desafiadora, porque em alguns casos os médicos não conseguiam restabelecer a passagem do sangue.
E essas técnicas vieram para, na verdade, nos trazer segurança e efetividade para desempenhar essa tarefa. E os stents farmacológicos nos dão a segurança de que, uma vez aberta, a chance muito grande, mais do que 95% de chance dessas artérias permanecerem abertas. E é preciso entender que até outro dia, em medicina, 10 anos é outro dia. Até outro dia, não existia assim, um tratamento seguro, que não o tratamento medicamentoso, ou às vezes a alternativa da cirurgia, que é um procedimento que tem um risco imediato maior, um trauma maior, sobretudo quando o paciente já fez, né? É o paciente que já foi operado e que a ponte safena, que tem uma durabilidade em média de 10 anos, degenerou e obstruiu. Eu vou ter que operar de novo esse paciente, abrir o peito dele de novo, e enfrentar o risco de uma nova cirurgia. Eu vou manter ele com tratamento só medicamentoso e ele está sofrendo com cansaço, com falta de ar, ou com risco de ter um infarto com maior repercussão. Aí o tratamento por catéter aparece como uma alternativa muito interessante, né? Porque você consegue hoje uma alta probabilidade de sucesso na desobstrução, evitando aí uma reoperação, por exemplo, em alguém que já tem uma artéria mamária patente, vai se submeter à cirurgia porque uma safena deu problema. Para esse paciente que já operou o coração uma vez, o tratamento por percutâneo é muito interessante. E outro aspecto é o que você comentou. Na verdade, isso não é uma coisa isolada e exótica, né? Isso vem ao lado de várias técnicas que aperfeiçoaram o procedimento, assegurando uma estratégia mais efetiva de desobstrução, um resultado mais seguro no longo prazo sem complicações. Envolve aí o tratamento de uma série de situações desafiadoras para que o operador fique preparado para oferecer o melhor resultado para o paciente. Então, e felizmente hoje nós estamos chegando nessa possibilidade aqui, e isso é uma batalha de poucos que vão difundindo essa técnica, mas também eu enxergo isso, João, como um trabalho de formiguinha, mas que não vai surtir um grande efeito na medida que a gente multiplica as possibilidades de operadores pelo país. É que eu digo é o curso, né, que é limitado a 50 inscritos para participar, e as vagas terminaram há mais de um mês e já estão se inscrevendo para a próxima edição. E ele vai estar disponível online para os especialistas, né, para estarem compartilhando essa experiência. Vale lembrar que é um evento que a gente faz em torno de 8 a 10 pacientes, tratados ao vivo, então com os especialistas discutindo as melhores técnicas, os procedimentos, o que a gente pode fazer melhor. E Evandro, queria que você falasse um pouco aí, né, da tecnologia, o que chegou, né? Então, o que mudou? Uma angioplastia que era feita de uma forma com grande dificuldade técnica, essa técnica veio para mudar tudo, né? Então, sendo que quem é o operador de oclusão crônica também vai lembrar que depois que você passa aquela artéria 100% obstruída, que era o grande problema, você vai enfrentar vários desafios, que é conhecer o que você tem de elementos lá dentro com a imagem intravascular, a presença de pedra, que é o cálcio, o rotableito. Então, fala um pouco disso aí, você, o Botelho, complementando. Então, como o Breno falou, essa técnica, ela evoluiu de forma muito significativa. E hoje, o nosso intuito, e só para deixar ressaltado que o tratamento da oclusão crônica é um tratamento feito por um time, né? E esse time, o paciente, ele está também participando dele. Então, o paciente vai ter, primeiro, se conscientizar que é um problema crônico, onde existe tratamento, mas o tratamento também ele não termina só na intervenção, que com certeza vai lograr sucesso, mas com um tratamento contínuo, com o uso de medicações, um acompanhamento rigoroso com toda a equipe, com seu cardiologista, com seu clínico, e isso é fundamental para o sucesso, inclusive a longo prazo. Os desafios hoje são tentar entregar um procedimento com a maior durabilidade possível. Acho que é o que a gente busca. Antigamente a gente buscava tentar reabrir a artéria, que já era um desafio muito grande. Hoje a gente tem essa taxa de sucesso acima de 90%, e após a abertura da artéria a gente quer preparar a obstrução para receber os stents, e que esses stents, uma vez implantados, eles durem o maior tempo possível. Então hoje a gente usa um arsenal de ferramentas
que a gente considera, que chama ultrassom intracoronário, que é uma pequena lente que enxerga o vaso por dentro com detalhes de forma muito detalhada, e técnicas também de preparo. Com essa lesão mais dura, a gente consegue amolecer essa lesão de forma que a gente consiga aumentar bastante a luz das artérias com os stents, e que esses stents eles continuem abertos aí por uma grande quantidade de tempo, uma grande durabilidade. Botelho, eu queria que você falasse um pouco, que você é o mais maduro do time. E para você foi um grande desafio, porque você era um especialista que atuava em várias áreas, até a parte de neurointervenção. E eu comecei lá atrás, antes, então foi uma coisa pessoal minha que me desafiava. E depois, quando nós conseguimos montar o projeto aqui, você fazendo parte do projeto, e eu era o responsável por essa área. Então, mas você acabou vendo esses passos iniciais e se interessou e se tornou o segundo com a maior experiência do Brasil. Foi difícil, mesmo tendo essa experiência absurda que você já tinha, você teve que dar algum passo para trás, reaprender de novo. Então, eu queria que você colocasse um pouco aí essa dificuldade de por que tão poucos profissionais hoje que estão habilitados, né, que tem que ter um número mínimo de procedimentos para você ter uma segurança, e falar um pouco o que limita isso. Vamos lá. Na verdade, eu e o João, nós fomos sócios há muito tempo. E o João mais novo. Quando o João trouxe a bandeira da oclusão crônica, ele me instigava, né, para eu entrasse, e eu, por já ter um pouco mais de cabelo branco e ter passado por diversas técnicas ao longo dos anos, que hoje foram até ressurgiram, né, com a oclusão crônica, tipo o Rotablade, que é essa técnica que faz a pulverização da placa. E o que eu posso deixar como testemunho da situação é que eu me tornei um operador muito melhor em doença coronária. A oclusão crônica, ela trouxe para mim, eu já tinha, acho que eu tinha uns 25, 26 anos já, 24 anos mais ou menos já de hemodinâmica, quando eu entrei para tratar a oclusão crônica nos modos atuais. Eu tratava a oclusão crônica como antigamente, escolhendo, selecionando o doente, os que a gente já tinha aquela percepção, esse dá certo, eu coloco, esse não vai para cirurgia, ou ficava um tratamento clínico. Então, quando eu comecei um tratamento, uma técnica estruturada da oclusão crônica, e eu me considerava um bom operador em intervenção coronária, até pelo tempo e dedicação, eu posso falar, eu me tornei um operador muito melhor. Porque a gente passa a utilizar materiais que dão uma possibilidade para você abordar os mais diversos percalços que pode haver durante o procedimento, e que não existia. Quem faz a angioplastia sem essa visão, sem essas técnicas, não consegue fazer. Não evolui. Não evolui. Então, a técnica de oclusão crônica, ela realmente, além de dar uma chance de tratamento para um grupo de doentes que era excluído em grande parte, quando não podia colocar uma ponte safena, quando não podia fazer um enxerto, esse doente realmente tinha que conviver com a sintomatologia. Então essa técnica já tem essa abordagem. E trouxe, só para enfatizar bem, esse ganho de experiência nas outras técnicas. Existe um monte de material que são aplicados às lesões não CTO, não oclusão crônica. Doença, eu sempre falei que tinha uma doença que eu mais tinha medo. Eu não tinha medo de bifurcação, tronco, nunca tive medo dessas doenças. Na angioplastia de vaso aberto tem duas situações que é muito ruim, duas não, três. Cálcio, tortuosidade, vaso de fino calibre. São os desafios que tem nas lesões não CTO. E a CTO traz ferramenta para a gente lidar com isso com muita segurança. Então,
acho que é uma técnica que só vai evoluir. Que bom. É a primeira vez que eu estou ouvindo o depoimento dele, foi um ótimo momento para fazer e as pessoas podem escutar. Então, estamos chegando ao final do segundo bloco, vamos para o terceiro bloco e a gente vai poder explicar um pouco das imagens, mostrar como funciona o laboratório de hemodinâmica, o que é uma técnica menos invasiva para você fazer esse tratamento. Então, até daqui a pouco. Estamos de volta aqui, voltando para o terceiro e último bloco, falando sobre as doenças obstrutivas do coração, novamente com a presença do Dr. Breno Falcão, Dr. Evandro Martins e Dr. Antônio Carlos Botelho. E eu acho que agora a gente poderia falar um pouco mais, né? Foi muito interessante o depoimento do Dr. Botelho sobre a trajetória dele. Breno, só você, o que mais te entusiasmou lá atrás? Você que era especialista do Sírio-Libanês em São Paulo, depois procurou, assim como nós, uma vida mais tranquila, fora dos grandes centros, as metrópoles muito infladas aí. O que te estimulou a entrar nesse nicho? João, eu entendo que essa é uma situação extremamente desafiadora, com potencial de, se bem realizada, oferecer uma alternativa de tratamento para uma parcela grande de pacientes que hoje não tinha até pouco tempo não tinham tratamento, né? Acho que talvez tenha sido o ponto principal, né? Mas, como o Botelho comentou, o tratamento de oclusões crônicas talvez seja a última etapa no desenvolvimento do operador de intervenção coronária percutânea. Alguns têm um pouco mais de perfil para seguir nessa direção, isso requer uma certa dedicação, isso requer uma certa resiliência, isso requer um certo senso de inovação. Então, eu acho que reunir uma série de características, mas acima disso requer um domínio de técnicas anteriores importantes para tratamentos de outros cenários, né? Como você bem comentou, o domínio da imagem intravascular, o domínio do tratamento de bifurcações, o domínio do tratamento de lesões calcificadas, porque só assim você vai ter segurança e energia para seguir para essas situações mais complexas. E também um preparo emocional e técnico para lidar com dificuldades e eventuais complicações. Então, eu diria que isso soma na formação do operador, não só para o tratamento de oclusões crônicas, mas para o tratamento de doença coronária complexa, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Ótimo. Nós temos um vídeo aí para explicar mais ou menos como funciona esse tipo de procedimento, e diferente da grande maioria dos procedimentos de intervenção coronariana, ele exige um planejamento muito bem desenhado, que a gente aprendeu com a troca da válvula aórtica percutânea, né, que se faz um planejamento prévio. A gente pode colocar o vídeo, por favor? Enquanto isso, eu queria que o Evandro também falasse que, diferente do infarto agudo do miocárdio, a gente sabe hoje que vários centros nas grandes capitais e no interior do Brasil, em qualquer lugar, num raio aí, vamos dizer, de 100, 200 quilômetros, a gente tem um centro que faz cateterismo, que faz angioplastia. E diferente do infarto agudo, que na grande maioria todos esses centros estão muito preparados para isso, esse tipo de patologia você não vai conseguir achar os especialistas e nem a estrutura necessária num primeiro momento, né, Evandro? Porque isso demanda de um investimento muito grande e uma tecnologia englobada muito grande, né? Exato, João. O tratamento das oclusões crônicas para o sucesso dele, ele requer um operador bem treinado dentro de um centro que se dedicou àquilo ali e faz isso de forma regular e estruturada para que os melhores resultados possam ser obtidos. E como o João falou, em 100% dos casos são procedimentos programados e planejados. Então é feita uma análise detalhada com exames laboratoriais, exames de imagem, que às vezes o paciente tem que fazer um ecocardiograma, uma tomografia do coração, às vezes uma cintilografia, uma ressonância, para que a gente possa definir a melhor estratégia, o plano, para que no final
tudo ocorra de forma muito... E na imagem ali mostrou ótimo. Que nós fizemos um caso ao vivo e assim, o time sempre reunido, né? Na grande maioria das vezes, sempre há 4 mãos no mínimo para se fazer esse procedimento, né? Exato, é um procedimento. Você poderia voltar aquela imagem para mostrar o que é oclusão crônica, a diferença? Então, se puder aumentar, ampliar essa tela, essa imagem que vocês estão vendo de um pretinho e depois você não tem nada, aquilo ali é a oclusão de 100% da artéria. Então, você vê um cotozinho, uma pontinha igual um dedo assim, e para frente você não vê praticamente nada. Então não tem um caminhozinho para o fiozinho passar e sobre o fiozinho um balãozinho, né, Breno? E do outro lado nós temos uma obstrução de 99%, que o fiozinho passa, ali que está a grande diferença, né, Breno? A dificuldade mora ali, né? Primeiro que você não vê o que tem depois, né? Esse é o maior desafio, como o Evandro tentou explicar, né? Você precisa atravessar uma zona de oclusão sem enxergar exatamente por onde você está ultrapassando. Mas hoje, com as técnicas de injeção simultânea, então você tem uma possibilidade de enxergar para onde você quer ir e você tem uma possibilidade de entender o caminho que você está seguindo, né? Mas isso requer um planejamento cuidadoso e uma série de elementos de segurança para que o procedimento seja realizado da melhor forma. Ô, João, só para esclarecer aqui para o público leigo, né, que está assistindo, o cateterismo cardíaco é o exame que vai mostrar essa oclusão. Em geral, esse procedimento é um procedimento mais rápido, né, João? Que, em geral, é feito pelo braço, o paciente vem para o hospital, é feito... Ali na imagem está mostrando, Evandro, lá exato. O acesso, né? O acesso pelo braço. punho e... é feito o diagnóstico inicial. Após esse diagnóstico inicial, esse exame vai ser avaliado, né, João, por um especialista em um centro que faz esse tipo de procedimento, de forma que o procedimento ele é planejado e aí marcado um dia para ser executado de forma planejada e eletiva. E geralmente, né, Botelho, esse paciente ele faz o procedimento num dia e no outro dia ele não tendo nenhum tipo de intercorrência, ele está em casa, né? É um procedimento que, por ser minimamente invasivo, ele permite uma recuperação mais rápida. Chamar a atenção, o Evandro falou que, na grande imensa maioria, é um procedimento programado, que a gente tem que, diferente das lesões não ocluídas, que a gente consegue ver antes do local da oclusão, o segmento da lesão e após a lesão, e pode fazer o planejamento ali na hora. Esse procedimento a gente tem que planejar esse segmento conhecendo esse segmento antes da lesão, o segmento da lesão e após a lesão. Por isso que tem que ser planejado e às vezes utilizado novos exames, tipo angiotomografia, para poder nos auxiliar. Por isso ele é feito na grande imensa maioria com planejamento, exceto aí talvez a única situação num infarto, uma oclusão de ponte safena degenerado, que autorizaria a gente a fazer uma oclusão crônica no mesmo ato do cateterismo. Tirando essas possibilidades, a maioria é feito com um preparo do paciente, conhecimento de toda a estratégia do procedimento. Curiosamente, acho que em mais de 90% dos casos, o procedimento é feito apenas com uma sedação leve, onde o paciente fica dormindo ou fica bem relaxado, enquanto a gente faz a cirurgia, que dura em média 2 horas, 2 horas e meia, a depender da complexidade do caso, pode se estender um pouco mais além disso. Ô Breno, então, ali as imagens mostram, né? Então nós temos 2 catéteres, né? Já é uma coisa que já diferencia da técnica normal, né? Isso na verdade mudou drasticamente o procedimento, né? No momento que você tem a possibilidade de enxergar o vaso antes da obstrução e enxergar o vaso depois da obstrução, fica muito mais fácil de reconstruir. Então, eu diria que talvez seja o maior dos divisores aí, João, no sentido de evolução do procedimento, trabalhar com 2 acessos. E a partir daí, as técnicas que vieram na sequência, né? Enfim, que envolvem a recanalização até pela via retrógrada, que você é talvez um dos maiores experts do país nisso,
e também a recanalização através da parede do vaso, né, que são técnicas mais modernas e que permitiram sucesso no tratamento, sobretudo nos casos mais complexos, né? Então, hoje você tem a possibilidade de oferecer uma taxa próxima a 90%, porque você carrega diversas possibilidades de tratamento para aquele problema. E o preparo, Botelho, a gente está falando de tempo aqui, de experiência, a questão que é muita informação e tudo muito diferente, né? Você tem 4 vias de tentar abrir essa artéria. Explica um pouquinho isso aí. Só para entender, os 4 dias que você está falando de acesso. A angioplastia convencional, né, a gente usa um único acesso, abordagem de um único direção anterógrada ao fluxo. E a angioplastia na oclusão crônica, por demandar uma oclusão em um segmento que às vezes a gente não vê só por circulação colateral, muitas das vezes, a grande imensa maioria, exige da gente mais de um acesso. 2 acessos e às vezes até o 3º acesso para poder compreender, entender e ter como fazer a abordagem desse segmento ocluído com maior segurança. Então, o paciente não precisa assustar que às vezes é feito mais de uma punção, né? Às vezes uma na mão, no braço, outra na virilha, ou 2 braços e uma virilha. Isso aí vai depender muito da complexidade da anatomia da oclusão, né? E só falando aqui, a gente vai falando que as técnicas minimamente invasivas, quem vai estar conosco aqui também é o Lúcio Padilha, que é um intervencionista, um dos maiores expoentes mundiais também na parte de cardiologia intervencionista de Buenos Aires, o Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, e eles têm uma experiência gigante na alta no mesmo dia, né? Em procedimentos complexos, então você consegue esse paciente fazer o procedimento na parte da manhã e à tarde esse paciente vai dormir em casa. E antes esse paciente a gente acompanha a evolução da medicina. Às vezes o paciente ficava internado 10 dias para fazer uma angioplastia, um procedimento, e isso veio mudar completamente, né? Exato, João. Sem dúvida, a gente vem evoluindo de forma exponencial, de forma que esses pacientes, é possível já hoje, depender do caso, em casos mais selecionados, o procedimento ser feito pela manhã e o paciente está em casa à noite para jantar em casa junto com a sua família. Isso para a gente é muito gratificante. Infelizmente, a gente está chegando ao final do último bloco. Eu acho que para mim foi o programa mais prazeroso que eu fiz aqui até o momento, porque é o assunto que eu mais me dedico, com os amigos que a gente se comunica por telepatia, né, que a gente pensa muito parecido nisso. No entanto, nós estamos indo aqui para o nosso 5º curso, só teve um ano que nós não fizemos esse curso devido à pandemia. Tivemos que cancelar, se não me engano, 10 dias antes do evento, no ano de 2020, e vai ser um prazer estarmos juntos aqui com mais de 70 profissionais da área em Linhares, Espírito Santo. A gente conseguiu transformar o interior em um foco internacional nessa técnica e a gente espera estar difundindo isso. Então, Breno, suas considerações finais aí e obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. João, eu que agradeço e te parabenizo mais uma vez aí pela liderança nesse tema tão importante para o nosso país. E deixando um recado aqui para a população de que o que a gente está discutindo aqui é mais uma modalidade de tratamento que vem atender uma parcela não desprezível, uma parcela grande de pacientes que ficavam sem opção e que agora tem essa possibilidade de serem tratados de forma mais completa, né, sem deixar obstruções residuais significativas que comprometam a capacidade de bombeamento do coração ou a qualidade de vida, com toda a segurança, seguindo um planejamento cuidadoso e chamando a atenção para a necessidade do tratamento continuado, de prevenção e o foco que não pode ser diferente disso do ponto de vista populacional. Evandro, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Mais uma vez é um prazer enorme. O João é também professor, uma fonte de inspiração para o que eu venho desenvolvendo também na minha região. E complementando as palavras do Breno, esse tratamento é um tratamento específico para casos, né, bem estudados e selecionados, mas sem dúvida ele vem somar
e com certeza pode beneficiar uma grande parcela da população aí que antes não tinha uma opção realmente efetiva para o tratamento. Botelho, primeiro eu queria te agradecer porque você foi o irmãozão aqui que sempre apoiou esse início, né, que todo início é difícil, porque teve muito investimento. Você como sócio, você nunca falou para a gente não fazer, né? Então já agradecendo desde o início esse incentivo que no final contagiou tanta gente, né? João, eu que agradeço. Na verdade, o mais novo puxou o mais velho. Você que me colocou nesse caminho dessa técnica. E quero chamar a atenção para a população, acho que o Breno chegou a comentar, só para chamar a atenção, toda a técnica de tratamento da doença coronária, ela se baseia melhor no sintoma. E sempre o paciente tem que pensar o seguinte: a maior arma dele contra essa doença são as mudanças de hábitos e a adesão ao tratamento, que é a otimização da terapia medicamentosa e não medicamentosa, com atividade física regular, com alimentação adequada, que essas mudanças é que realmente vão mudar a evolução da doença dele. Então, só para finalizar para a população, acho que isso aí tem que ficar bem destacado, porque o que impede que, na verdade, a doença coronária é uma doença do envelhecimento. É uma reação química de oxirredução que a gente vem sofrendo ao longo da vida. Então, o único jeito de você diminuir a velocidade dessa doença são por essas mudanças. Então, não existe mágica, né? Então, agradecer o apoio da TV Sim, aí, o bate-papo falando desse assunto que para a gente é tão importante. Espero que a gente esclareceu muitas dúvidas. Nós estamos abertos, eu acho que vocês podem estar em contato conosco aí pelos diferentes meios de comunicação para tirar um pouco dessas dúvidas e a gente poder cada dia mais evoluir e fazer o melhor para os pacientes que precisam desse tratamento. Obrigado. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.